Olá, tudo bem com vocês? Quero agradecer a cada um dos meus amigos, das minhas amigas, que já se inscreveram no meu canal, que têm compartilhado os meus vídeos. O meu muito obrigado. Hoje eu estou aqui para uma meditação muitíssima importante sobre esta data comemorativa de domingo, o Dia das Mães. Eu vou trazer aqui no contexto histórico como é que surgiu, apesar que, para mim, o Dia das Mães é todos os dias. Mas nós vamos aprender hoje como surgiu esse dia. Então vamos lá. A origem do Dia das Mães, ela iniciou na Grécia, onde Réia, ela é considerada mãe dos deuses. Ela era reverenciada com um grande banquete em uma festa que marcava a primavera. Aí foi o início, tá bom? E depois veio para, no século XVII, ela foi oficializada na Inglaterra, no quarto domingo da Quaresma, dedicado a Maria, a mãe de Jesus. Aqui para nós eu acho até justo, porque ela muito cedo mesmo, tá? Maria, várias linhas da teologia e nas tradições dizem, né, que ela era órfã, numa pobreza muito grande naquele seu contexto, e ela casou com José. Ela estava prometida quando Deus o escolheu para ser a mãe do nosso Jesus. Então, aqui começa a história do Dia das Mães. Dia das Mães, ele foi homenageado. Sabe o que é bem interessante que eu quero trazer hoje, dentro desse contexto do Dia das Mães? É que o Dia das Mães, ele foi uma homenagem, olha só, uma homenagem após a morte de uma jovem. Olha só que interessante. Ele foi criado por uma órfã para homenagear a sua mãe. Ela ficou muito triste com a morte da mãe dela, então aí ela começou a fazer esse dia, comemorar em homenagem à mãe dela que tinha partido. Bem interessante, né? Em 1914, a data passou a ser reconhecida como feriado nacional nos Estados Unidos. Ele foi por Ana Jarvis. Ela foi a pessoa que teve a ideia de criar esse dia para comemorar após o falecimento da mãe dela. As amigas perceberam ela entrando em um estado de depressão. Então, foi aqui que surgiu esta comemoração para homenagear esta supermãe, a mãe de Ana Jarvis, que também se chamava Ana, tá? Após o seu falecimento, foi criado esse dia, tá? E foi criado também um culto na igreja metodista. E isso foi ampliando, foi ganhando terreno, até que chegou nos ouvidos, chegou nas autoridades, fazendo assim, né, em 1914, essa data
passou a ser reconhecida como feriado nacional. E aqui no Brasil? No Brasil, a primeira festa que teve Dia das Mães, ela foi numa associação cristã em Porto Alegre. Olha só que interessante. A data foi oficializada em 5/5/1932 pelo um decreto de Getúlio Vargas. Hoje nós estamos conhecendo a história do Dia das Mães. Porque muitas das vezes tem gente perto de nós que estão muito tristes. Nós estamos saindo há pouco tempo de 2 pandemias que deixou muita gente órfã. E a orfandade é crucial, é uma dor muito grande, porque a mãe, ela é uma questão, teve até o médico que falou que além de ser o afeto normal, tem algo espiritual no ser mãe. É tanto que quando a mãe vem a óbito, como no caso aqui da Maria, que ela criou o Dia das Mães para comemorar em homenagem à mãe dela, que era uma super mãe, eu achei isso muito interessante. Porque, por exemplo, eu sou órfã desde 21 anos. E quando a minha mãe veio a óbito, o meu mundo, ele desmoronou. Ela veio a falecer em outubro e eu me formaria em magistério no final do mesmo ano. Então, eu nunca nem exerci a função do magistério, porque era um sonho que ela tinha. E meu mundo assim desabou. Eu fiquei com 7 irmãos, um apenas mais velho que eu e todos os outros de menores. E foi muito difícil para nós, porque nós não tínhamos uma preparação psicológica, emocional e nem financeira e nem estrutural. Nós não tínhamos preparação nenhuma para esta eventualidade que nos aconteceu. Porém, eu percebo ao longo dos anos como Maria, ela percebeu que a mãe dela merecia uma homenagem e ela criou esse dia chamado Dia das Mães. E eu percebo que a mãe, mesmo depois dela falecida, ela está presente em nosso dia a dia, no que ela nos ensinou, na ética, na moral, no caminho que a mãe nos direcionou. Esses tempos, eu fui ao médico e lá a moça da recepção me perguntou: qual é o nome da sua mãe? Eu disse: nossa, está com tantos anos que a minha mãe veio a óbito e ela continua viva na história. E quando eu ligo para o banco, a confirmação de dados, a pessoa diz a mesma coisa. E o nome da sua mãe? Isso é interessante, porque ela faz muito tempo que ela tornou ao pó, voltou ao pó, se tornou pó, como a Bíblia diz. Mas o nome dela continua no meu registro. Quando eu vou em um lugar, ninguém pergunta se ela está viva ou não, mas me pergunta o nome dela. Então eu achei isso bem interessante, porque a mãe, ela é sempre mãe. Mãe, ela é aquela que protege, que guarda. A mãe, ela é tão sublime, que em Isaías, olha só o que diz Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha que interessante. Aqui é Deus fazendo uma comparação com a mãe, de tão sublime que é o amor de mãe. O amor de mãe, ele vence barreira, ele está além. Mãe, ela se doa, ela é capaz de tudo pelo seu filho. Se uma mãe adoecer, ela luta pela vida, eu tenho que viver por causa do meu filho. Se chegar um dia que tem que escolher, como às vezes a medicina, ela bota, foge da mão dela alguma situação e ela diz tem que escolher o bebê ou a mãe. A mãe diz escolha o bebê, porque o bebê ainda tem muitos anos de vida. E eu já estou na metade, porque a mãe, ela abre mão da sua vida pelos filhos. Isto é ser mãe. A mãe, ela guarda, ela protege. Voltando aqui para a minha mãe, por exemplo, nós somos órfãos de pai e mãe. Muita gente vai pensar assim, a irmã Dilma só está gravando, só não sabe a dor da perda. Eu sei. O meu pai, quando eu tinha 15 anos, ele sumiu. Chegou uma notícia que ele faleceu, mas ninguém sabe. Mas aos 21 anos, praticamente 7 anos depois, minha mãe veio a óbito. Mas quando esse pai, ele foi embora de nossa casa, eu era mais velha, fiquei mais ou menos com 11 anos, por aí. E nós fomos para casa de um tio meu em Belém. E não imagina, 8 armadores de rede. Não tinha como. Ela botou todas as redinhas no chão e nós dormimos no chão por 30 dias, lá em Belém, num bairro chamado Tavares Baixo, na casa de um tio meu. Mas a mamãe nunca nos deixou faltar o pão. Ela trabalhava, vendia café, tapioca e nos mantinha o sustento. Enquanto nosso pai, nós nunca soubemos notícia. Mas essa mãe, até o dia que nós levamos ela para a sepultura, ela estava ali firme e forte, nos ensinando a ética e a moral. Porque isto é ser mãe. A mãe, ela ama, ela cuida. Ela morreu, mas o que ela me ensinou continua firme. Continua firme. Então, muitas minhas amiguinhas, muitas minhas ovelhinhas ficaram órfãs. Mas a sua mãe, ela continua viva em você. Se você olhar para o seu rosto, para o seu cabelo, para alguma coisa sua, você vai ver, tem algo da minha mãe em mim. Porque a genética, ela é maravilhosa. Por exemplo, quando eu olho para minha irmã caçula, eu olho para ela e digo, nossa, ela tem o rosto da minha mãe, ela tem os cabelos, parece com a minha mãe. Se eu olho para todos os meus irmãos hoje, cada um deles estão na sua casa, estão trabalhando, eu digo, nossa, os ensinamentos da mamãe, até depois de ela estar morta, nós seguimos a ética e a moral e os bons costumes dessa mulher. Então você que perdeu a sua mãe, que você entrou na orfandade, assim como nós entramos muito cedo, o meu irmão caçula tinha 8 anos e nós mantemos vivo a lembrança e os bons costumes que ela nos ensinou. Você mantenha vivo a lembrança e os bons costumes que a sua mãe ensinou. E comemore o Dia das Mães com seus amigos que ainda têm mãe. Se você for mãe, comemore com os seus filhos. Eu tive muita dificuldade no Dia das Mães, porque tinha muita homenagem nas festas do Dia das Mães e a minha mãe teve uma fase que ela era professora de crianças, né? Eu tive dificuldade, mas aí eu procurei ser uma mãe, sempre uma mãe. E para mim, eu sempre disse para meus filhos, o Dia das Mães é todos os dias. O que eu quero de vocês é me honrarem todos os dias, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que, em Êxodo 20:12, que é por filho honrar mãe e honrar pai, que terá longevidade na terra. Então eu sempre ensinei meus filhos a me honrarem. Não no Dia das Mães, mas todos os dias. Todos os dias. Para mim, a honra
Não é só no domingo. Todos os dias é esse dia. Mas eu estou aqui para comemorar o Dia das Mães com todos os meus amigos e minhas amigas, os meus primos que têm mãe. Quero homenagear uma tia especial chamada Rita. Ela nunca nessa terra, ela nos destratou na nossa orfandade. Sempre nos tratou com amor e com carinho. Depois que eu estudei, que eu aprendi algumas coisas, minha mente abriu, eu comecei a fazer umas pesquisas e comecei a entrevistar os meus irmãos do maior ao menor. E todos eles têm o mesmo amor por essa tia que eu. Nunca maltratou, nunca nos fez de empregado, mas sempre nos tratou bem. Sabe o que significa isto? A verdadeira religião. Em Tiago 1:27 diz que a verdadeira religião para Deus, sem mácula, é cuidar dos órfãos. Então, esta é a verdadeira religião. E se você tem a oportunidade de desenvolver uma religião sem mácula perante Deus, a religião é cuidar do órfão e da viúva e da sua dificuldade. Tiago 1:27. Tá? Porque não adianta seguir ritos, bater palma, pular e o órfão da sua casa está sendo escravizado, está sendo maltratado, porque a mão de Deus virá sobre você. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes em relação ao órfão, em relação a uma pessoa que precisa de ajuda. No Salmo 146, versículo 9, diz: Deus é o amparo do órfão. Quando eu tive esse conhecimento dessas verdades, o meu coração ficou muito mais quieto. E a minha alma começou a ficar mais calma, porque eu comecei a ver. Eu não tenho mãe, mas eu tenho Deus, que é o meu amparo. Então, se você perdeu a sua mãe, ou nessa pandemia, ou em outra ocasião, lembra-te que ela vai continuar junto com você. E comemore com seus filhos. Não deixe de viver esse momento. Não vou comemorar porque a minha mãe se foi. Lembra de todos os dias das mães, que Deus te deu a honra de comemorar com ela. Então, tenha boa lembrança da sua mãe e se alegre com os seus filhos. Porque os seus filhos merecem uma mãe bem alegre. Eles não têm culpa da sua orfandade. Porque o filho natural, normal, é ele amar a sua mãe. Já disse um autor que quem não tem reverência pela mãe, quem não ama a sua mãe, não tem por divindade nenhuma. Isso é muito sério. Se não amar a mãe, não ama a Deus, não ama ninguém. Porque se aborrece a própria mãe que o gerou, como é que vai amar uma divindade que nunca viu? Dia das Mães. Presente do Dia das Mães. Para mim, sempre foi, todos os dias, a presença dos meus filhos presente. Quando eles eram criança, trazia a melhor nota para mim, isso era um presente. Não me respondia, era um presente dos meus 3 filhos. Me honrar, porque vão ter vida longa. Presente para mim, a minha filha mais velha, ela sempre diz, ela sempre está perto, sempre está perto. Quando todo mundo saiu, cumprindo-se aquela fala para mim, quem não é visto é esquecido. Os meus 3 filhos estavam do meu lado. Dia das Mães para mim foi o dia que eu não podia andar e eles estavam empurrando a minha cadeira de roda. Que eu não podia ir ao banheiro. O meu filho caçula me pegava e me botava lá. Então, para mim, isso foi e é Dia das Mães. O dia que os meus filhos estiveram me honrando. Quando a minha filha mais velha, ela faz o trabalho, ela diz: mãe, já fiz um pix para ti, fiz um trabalho acadêmico, ganhei X. Isso para mim é Dia das Mães, é honra. Quando meu filho passa no supermercado meio-dia e liga para mim e diz: mãe, eu estou no mercado, tu quer alguma coisa? Isso para mim é honra, isso para mim está me honrando. Melhor do que ganhar um carro no domingo e passar o resto do ano
tendo estresse. Para mim, o Dia das Mães é quando eu estava no leito, a minha filha do meio, ela trabalhava, a Pamela, a caçula, e ela ficava de manhã até o horário dela ir trabalhar, deitada do meu lado, porque eu não podia mover a perna. Isso para mim é honra. Então, eu ensinei a honra e meus 3 filhos sabem honrar. No tempo desse, eu fiquei enferma. Foi bem interessante. Que a Pamela pegou, mandou um Pix para comprar todos os remédios. Mas quando eu acordei de manhã, os remédios já estavam em cima da mesa. E isso para mim é honra de filho e é um grande presente. Então, você, filho, honre a sua mãe. Com tudo, com pequenas coisas e com grandes coisas. Honra para mim é quando a minha enteada, filha do coração, está no mercado. Antes ela dizia, vou levar todos os teus leites. Hoje eu mudei a minha rotina alimentar. Ela vem e me traz as frutas. Independente do dia e da hora. Isso para mim é Dia das Mães. Filho, todos os dias, honra a tua mãe. Que segundo Êxodo 20:12 é a promessa de longevidade. Honrar pai e mãe. É a promessa de longevidade. Então, eu trouxe hoje para a nossa meditação o que é Dia das Mães, como surgiu o Dia das Mães. Como surgiu o Dia das Mães? O Dia das Mães é isso. É quem tem mãe, está perto, comemorar. Quem está longe, faça uma chamada de vídeo. E ame não de palavra, porque é discurso vazio. O amor é atitude. O amor não é discurso. O amor é atitude. Discurso é discurso. Você que tem mãe, ame ela. Cuide. Não tenha sua mãe. Muitas vezes a mãe fica enferma, o filho vê a mãe que nem um peso. Não faça isso. Ame a sua mãe. Cuide dela. Porque tudo aqui na terra é transitório. Todos nós chegaremos à finitude da vida. Honre a sua mãe. E você que já perdeu a sua mãezinha, comemore com os seus amigos que ainda tem mãe. Festeje com os seus colegas, com os seus filhos, porque você está vivo e eles não são órfãos. Comemore com eles. Não se isole. Lembra de tudo que tu fizesse pela tua mãe. E olha para ti os traços que tu tem dela. Ela pode até ter se tornado pó, mas continua viva. Em ti, no teu proceder, na ética, na moral que a tua mãe ensinou. E, segundo Jung Moltmann, se você olhar para depois da cruz, vai haver a feliz ressurreição. Então você vai encontrar na eternidade, para quem crê, né? Claro. Vai estar lá de novo com a sua mãezinha e você não tem nada para prestar conta, porque você viveu bem como filha e vive bem como mãe. Se você não tiver filho, comemore com a sua irmã que já tem filho, comemore com o seu irmão que já tem filho. Seja feliz, viva o seu momento. A vida é só uma. Não desperdice anos e anos, porque a nossa mãe foi, mas nós estamos vivos. E a vida é o maior dom da terra. Ser filha, ser filho, é isso, é honrar a mãe. Eu tenho algo assim bem interessante da pastora Kathleen Dias. Dentro do hospital, ela empurrando a maca. Isso é ser filho. Empurrando a maca, empurrando a cadeira, saindo do seu lugar de esposa e me dando para sentar, porque minha perna estava no gesso.
Ser filho é dar honra. Eu tenho muitos filhos. Eu tenho filhos físicos. Tenho 3, que são 3 herança do Senhor e são sementes do Senhor. São apenas sementes que Deus me deu para cuidar. Mas eu tenho muito de filhos espirituais, tá? Muitos filhos. Eu tenho muitos filhos, muitos liderados nessa terra. Porque eu tenho filho que nasceu de minha madre, mas eu tenho filho que Deus me deu para cuidar. Você, com certeza, você tem um monte de gente que lhe ama. E tem mães, não a mãe que ele teve, mas você tem mãe que lhe ama, mães espirituais. Você tem amigos que lhe apoiam. Obrigado a todos. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, divulgue esse canal e vamos longe. Alegrar o coração de quem está triste. Meu muito obrigado a todos. Obrigado ao pastor Tony, que também é meu irmão caçula, mas sempre me deu honra de filho. Obrigado.